Bom dia a todos, mais uma vez eu chego nesse canal, é uma alegria podermos compartilhar, podemos falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, que tanto tem edificado as nossas vidas. Você me conhece, eu sou um discípulo de Jesus, meu nome é Valdir, da cidade de Guarulhos, a igreja dele que se reúne no bairro dos Pimentas, e hoje eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 39, Gênesis capítulo 39. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer muito aos novos inscritos. Já somos 205, já são 205 inscritos, e eu quero agradecer demais. Você tem que ter inscrito na página e quero continuar reforçando. Pode compartilhar com quem você quiser, porque o nosso interesse é um só. É falar da palavra de Deus, é refletir a palavra. Pode dar o seu like, pode deixar seu comentário, até mesmo uma sugestão de assunto. E com certeza as sugestões são analisadas e dentro do possível nós vamos incluir na nossa pauta. Gênesis capítulo 39, vamos direto ao assunto, né? Você sabe que um dos personagens da Bíblia que eu tenho grande admiração é José, lá no Egito. José é filho de Jacó, 17 anos, por causa da maldade de seus irmãos e até certo ponto, por causa da sua própria ingenuidade, ele é levado para o Egito, ele é vendido como escravo. E ele, inicialmente, vai ficar com o comandante da guarda, Potifar. E ele vai bem. Potifar, a Bíblia diz, lá em Gênesis 39, versículo 1 e 2, diz o seguinte: José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor Deus estava com José, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim, José achou favor diante dos olhos do seu dono e servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Olha só. Potifar e José, ali não havia amizade, havia uma relação de senhor e o seu escravo, né? José era escravo dele. Porém, José conseguiu, com a bênção de Deus, a confiança de Potifar. Tanto que ele o colocou como mordomo, e tudo o que ele tinha, ele entregou nas mãos de José. Tudo, menos algo. E José entendeu bem que ele tinha uma exclusão, né? Havia algo assim que José não poderia tocar. Pois é, você lembra que a mulher de Potifar começou a galantear José, começou a tentar seduzi-lo, e inclusive foi bem clara com ele: deita-te comigo. Provavelmente Potifar, por ser uma pessoa muito, talvez o comandante, saía muito de casa, bem provável que José e a mulher ficassem muito tempo só os dois juntos, e ela acabou até certo ponto se apaixonando por ele, se interessando por ele. Mas olha só o que o José diz para a mulher de Potifar. Versículo 9 de Gênesis 39: Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou a nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Nós conhecemos a história. A mulher continua insistindo com ele, tentando seduzi-lo, ele tentando fugir. Numa época como hoje, as pessoas até te colocariam em dúvida a sexualidade de José, mas José é um homem, que serve a Deus. José é um homem controlado pelo Senhor a quem ele servia. E ele resiste, até que a mulher o agarra, inclusive fica com uma parte da roupa dele, ele tem que fugir. E a mulher de Potifar o acusa perante o marido, e por esse motivo José vai para a cadeia. Claro que Potifar provavelmente não acreditou. Se tivesse acreditado, a mulher ele teria matado José. Mas
ele, para, vamos dizer, preservar a sua imagem, coloca José na cadeia. Mas no versículo 21, mesmo José na cadeia, diz o seguinte: o Senhor, porém, estava com José, foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Olha que maravilha! O Senhor estava com José. Eu quero destacar isso. Aparece 5 vezes no capítulo 39 de Gênesis. No versículo 2, versículo 3, versículo 5, versículo 21 e versículo 23. 23 repete mais uma vez: o carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Sabe, Deus ama todos, todas as suas criaturas, todos os seres humanos. Mas Deus tem um carinho muito especial com aquele que faz ou deixa de fazer alguma coisa porque olha para ele e se importa com o que ele vai pensar da atitude tomada. Ele se alegra quando encontra uma pessoa que serve a Deus independente daquilo que Deus dá. José, ele foi muito maltratado, ele estava preso, ele foi vendido pelos irmãos, ele teria muitos motivos para ficar de coração assim, duro, de coração até revoltado com Deus, que tinha permitido que aquilo acontecesse com ele. Mas José não. José, ele continua adorando a Deus, mesmo na prisão, mesmo sendo injustiçado. José sabia que Deus estava olhando para ele e que no momento certo o Senhor iria recompensar a sua fidelidade. Eu gosto muito da história de José, porque no versículo que nós lemos, mostra claramente que José deixa bem claro qual a razão dele não ter aceitado cair em adultério com a mulher de Potifar. Não foi apenas respeito por Potifar, talvez um pouco, com certeza. Não foi medo assim do que poderia acontecer, de uma punição. José, ele deixava bem claro, eu vou repetir de novo: ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui. Tudo o que ele tem passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha só, o motivo de José, assim, não pecar, não adulterar, não era somente o respeito por Potifar, não era medo de uma punição, e muito menos alguém maldoso pode dizer, ele talvez não fosse muito chegado em mulher. Não, ele era um homem comum. Mas José era governado pelo seu Criador, por Deus. E ele diz: como eu cometeria tamanha maldade contra Deus? Sabe, hoje não é diferente. Deus está à busca de pessoas verdadeiramente convertidas aos seus filhos, ao seu filho Jesus. E uma pessoa convertida a Jesus, ela não se mostra principalmente no domingo de manhã, quando está no culto com os irmãos em Cristo, nas reuniões da igreja. Não. Uma pessoa que realmente ama a Deus, ela se mostra no dia a dia, a partir das suas decisões tomadas, a partir do momento em que ela está diante de uma tentação ou diante de uma possibilidade de errar, e ela vai e decide acertar. É no dia a dia, é a maneira como nos comportamos em casa, é a maneira como nos comportamos com os vizinhos, é a maneira como agimos lá no trabalho, é a maneira como agimos no trabalho. É dessa maneira que uma pessoa verdadeiramente de Deus se comporta. Eu costumo dizer que às vezes eu estou diante de uma tentação. E você sabe que o pecado é algo gostoso. O pecado, ele tem um lado sedutor.
Como José poderia ter passado durante um bom tempo, seria assim, amante da mulher de Potifar. Talvez Potifar nunca descobrisse. Apesar que é muito difícil, o pecado, ele cobra uma fatura, né? Uma hora ele aparece, mas José sabia que ele tinha outra razão. Às vezes eu costumo dizer que estou diante de uma tentação, e eu costumo dizer, às vezes, já falei isso algumas vezes para vocês, eu olho de um lado, ninguém. Eu olho do outro, ninguém. Às vezes parece que ninguém vai descobrir se eu cometer aquela maldade, aquele pecado. Ou deixar de fazer uma coisa que eu devo fazer, porque vida cristã não é somente deixar de fazer o mal, é também fazer o bem. Mas como eu falei, eu olho para um lado, eu olho para o outro, ninguém. Mas eu olho para cima. E é como se eu visse os olhos de Deus sobre mim. Vocês que assistem esses canais sabem que eu tenho alguns textos que para mim fazem parte da minha vida. Um deles é 1 Pedro capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Quantas e quantas vezes, diante de uma tentação, diante de uma possibilidade de fazer algo errado, algo não somente que eu acho errado, mas algo que a palavra de Deus já me falou que eu não devo fazer. Ou às vezes o contrário, eu estou para não fazer algo que a palavra de Deus diz que eu devo fazer. Daí eu penso, como eu poderia cometer tamanho pecado? Como eu poderia fazer tal coisa e cometer um pecado não contra a pessoa? Às vezes o pecado, quando nós cometemos, nós atingimos alguém, é verdade. Mas não é por causa da pessoa, não é ela principalmente. Nós que somos casados, já que estamos falando de pecado assim, sexual, que foi o que José conseguiu se livrar. Então, claro que amamos, um servo de Deus ama a sua esposa, um servo de Deus se guarda para a sua esposa, um servo de Deus, por consideração à sua esposa, ele se mantém fiel. Mas acima de tudo, um servo de Deus, ele não vai cair, por exemplo, no pecado sexual. Ele não vai adulterar, porque os olhos do Senhor estão sobre ele. E ele sabe que os olhos do Senhor estão observando, assim, todos os dias, em todos os momentos, 24 horas por dia, os olhos de Deus estão sobre mim, estão sobre cada um de nós, mas especialmente aquele que é discípulo de Jesus, os olhos do Senhor estão lá. E como é que podemos só se viver no pecado, se nós sabemos que Deus nos amou tanto que enviou Jesus e ele morreu na cruz por nós, exatamente para nos livrar do poder do pecado? Então, como eu cometeria aquele pecado contra aquele que enviou o seu filho para morrer pelos meus pecados? E há tanto tempo tem sido bondoso comigo, tem sido tão misericordioso e abençoador. Como eu desonraria aquele cujos mandamentos são feitos exatamente para que eu viva melhor nessa terra, me preparando para o dia em que todos os seguidores de Jesus irão morar nas mansões celestiais. Aí depois de ser tentado, eu decido não pecar. E eu acredito que você que está me ouvindo já deve ter tantas experiências que poderia lembrar nesse momento, de momentos em que, diante de uma tentação de fazer o mal ou de deixar de fazer o bem, você resolveu fazer o que Deus queria, o que Deus deseja que você faça, porque você conhece a palavra dele. Eu imagino lá no céu, depois que eu tomo uma decisão correta, meu Pai Celestial abrindo um enorme sorriso, como ele fez com Noé, como ele fez com Daniel, como ele fez com Jó diante de Satanás e tantos heróis da fé. Eu imagino Deus lá no céu, bem assim, olhando à direita o seu filho Jesus, e ele diz: olha o meu servo Valdir. Imagina você, pensa no seu nome. Olha o meu servo bom e fiel,
ele se desvia do mal, não por medo de ser punido, mas ele desvia do mal porque ele nos ama. Eu imagino Deus Pai e Deus Filho falando um para o outro e tirando assim o sorriso dos olhos de Deus. Sabe, não há aprovação maior. Às vezes nós nos preocupamos tanto com o que as pessoas vão pensar, com o que os outros vão achar de mim, se eu fizer tal coisa, como é que eu vou ser? Não. Claro que a gente não precisa também ser do contra em relação às pessoas. Mas o aplauso, a aprovação maior, é a aprovação que vem lá do alto. Por isso que o tema de hoje é o aplauso que vem do céu. Nesta quarta-feira eu quero te convidar a ter esse coração, o coração de José, o coração que eu tento ter também, nem sempre consigo, mas eu tento ter também. O coração de alguém que está sedento pelo aplauso. Não o aplauso dos homens, não o aplauso das pessoas, mas aplauso que vem lá do céu. Não há aplauso mais importante do que ser elogiado pelo nosso Deus, pelo nosso Criador, pelo Deus Todo-Poderoso. E você sabe que Deus gosta de elogiar. A gente percebe que dá para agradar a Deus, porque, como eu falei, Jó, Daniel, Davi, Noé, né, e tantas outras pessoas assim foram elogiadas. O Estevão, quando estava morrendo, o próprio Jesus se levantou para ver o seu servo bom e fiel sendo morto por sua fidelidade. Dá para ser aprovado. Que eu e você, como o apóstolo Paulo também diz lá em Filipenses 1, 23 em diante, sejamos sedentos da aprovação, não da aprovação dos outros. Sejamos sedentos da aprovação que realmente vale, a aprovação lá do céu, os aplausos de Deus. Que esses aplausos sejam cada vez constantes nas nossas vidas enquanto estamos nessa terra. E quando morrermos ou quando Cristo voltar, ao chegarmos lá, recebamos o aplauso do Senhor dizendo: vem, bendito do meu Pai, vem, servo bom e fiel. Se quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net. Ela está prontinha para você compartilhar com quem você quiser. Que esta quarta-feira seja uma quarta-feira em que eu e você, o dia inteiro, sejamos aplaudidos. Não pelos homens, não pelas pessoas, mas que sejamos aplaudidos por Deus, por Jesus e pela corte celestial, pela maneira correta em que nós vivemos. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira.